No Brasil, tem 11 milhões de crianças sem o nome do pai. 33% de divórcios, todos se tornam litígio. Efeito dos traumas e microtraumas. Quanto que isso poderia ser evitado? Expor as crianças a maus tratos. Então, eu estava lendo um artigo outro dia sobre a questão de como o trauma pode afetar neurologicamente as crianças a elas desenvolverem doenças mentais que poderiam ser evitadas. E a gente tem uma perda aí, segundo o artigo, de 184 mil crianças que se tornam adolescentes, se tornam adultos com doenças mentais que poderiam ser evitadas. E o divórcio, para mim, é uma questão de saúde pública. Eu acho que o divórcio acaba acarretando uma série de questões, inclusive neurológicas, no sentido que eu falei do artigo que eu citei, e eu acho que isso poderia ser evitado. E eu estou falando aqui de divórcios tóxicos, litígios, com questões que poderiam ser evitadas com maturidade e foco nas crianças. Porque, como o Wimmer falou mais cedo para a gente, os pais e as crianças são afetados. E, às vezes, o divórcio é uma solução. O divórcio não é um problema. Eu sempre digo que eu me divorciei para que os meus filhos não aprendessem que amor era uma situação em que nem eu nem o pai queríamos mais estar, né? O conceito de família, para mim, é um conceito de estabilidade, previsibilidade e amor. Então, é muito importante isso que você falou, no seguinte sentido. Muitas vezes as pessoas colocam o divórcio como problema, mas na verdade muitas vezes ele é uma solução, porque os problemas maiores, os traumas podem ocorrer durante os conflitos em que o casal está junto e muitas vezes não aceita a ideia de rever a relação. E outras vezes o problema vem pela forma com que as pessoas no pós-divórcio tentam destruir a figura do outro e usando o filho como instrumento para isso. Então não é o divórcio em si o problema, mas é como as pessoas processam a relação e a separação. Né? Com certeza, as pessoas têm muita dificuldade de separar a conjugalidade da parentalidade. Então, se um homem foi um marido que não foi amoroso, que era ausente, afetivamente e de outras formas, ou uma mulher que não tinha um equilíbrio necessário para que aquela relação conjugal fosse harmoniosa, no divórcio as pessoas transferem isso para parentalidade. Então você passa a ser mãe dos seus filhos a partir do seu antagonismo da figura do pai ou da mãe. E os filhos, acontece muitas vezes disso criar um conflito de lealdade. Então, se eu amo a minha mãe, eu estou indo contra o meu pai. Se eu amo o meu pai, eu estou indo contra a minha mãe. Uma amiga que é madrasta citou outro dia para mim que o enteado dela não fala nada sobre a casa da mãe na casa deles. Isso causa um abismo, porque às vezes ela precisa saber do que aconteceu, como é que foi a semana dele, como é que foi na escola, o que ele fez, se algum amigo foi em casa, para que ela conheça mais a respeito dele através disso. Só que ele não se sente à vontade para fazer isso, provavelmente porque tem uma fala que vem da casa da mãe de que ele não pode falar nada a respeito daquela casa. E para a criança, ele precisa ter duas casas. Eu escrevi um livro infantil chamado As Duas Casas de Isa, sobre um divórcio de uma menina. Os pais separavam muito mal, separavam brigando muito, e aí entrava a figura de uma madrasta na situação, e através dessa união da madrasta e da mãe se refazia o elo entre o pai e a mãe, separando a conjugalidade da parentalidade. Eu estou pensando aqui uma coisa interessante, que a gente falou da sua jornada. Então você, roteirista, trabalhou nessa área, quer dizer, antes até acho que você viveu o divórcio e depois de alguns anos você se mudou para os Estados Unidos. E você teve uma situação ali que acabou te movendo para cuidar e para se envolver cada vez mais desse assunto.
Sim, os Estados Unidos, eles têm um formato de legislação que protege mais a criança do que foca em ceder às vontades do pai ou da mãe. Então, quando você se divorcia nos Estados Unidos, é quase que em 100% dos casos, você é obrigado pelo judiciário a fazer um curso de parentalidade para famílias divorciadas. Então, a partir disso, você aprende a se divorciar. Que é uma coisa que, às vezes, a gente não nasceu sabendo se divorciar. Quem casa achando, não, mas se não der certo, amanhã eu me separo. Não, a gente casa com um modelo que é muitas vezes idealizado de que aquela relação vai ser para sempre. E vai ser para sempre se tem filhos envolvidos. Então, você vai estar no casamento do seu filho, você vai estar no nascimento dos seus netos, e aí você passa de geração em geração. Você já pensou? Vovô e vovó não podem vir na minha festa. São 2 festas, são 2 natais, são 2 réveillons. E o que eu vejo de famílias que conseguem se tornar o que a gente chama de família mosaico, que tem essa união das 2 casas e tem um diálogo aberto, que foi o que eu aprendi nos Estados Unidos. Eu fiz um curso de divorce coach, que é uma pessoa que trabalha numa equipe multidisciplinar. Então, ela trabalha com advogado, ela trabalha com terapeuta, ela trabalha com assistente social, se for o caso, e ela vai indicando para as pessoas, olha, você está precisando fazer uma terapia voltada para isso. Você está precisando fazer meditação. Ela vai muito além de simplesmente ajudar as pessoas a produzirem provas. Então, o foco ali são as crianças, porque senão vai vir o juiz ou vai vir a figura do coordenador do divórcio, que a gente também tem, que é uma outra especialização que eu não fiz, e ele vai determinar o que vai acontecer. E não existe nada mais angustiante que uma criança do que ter um estranho, que é o juiz, decidindo por ela o que ela vai fazer. Que não escuta as vontades dela, que só escuta as vontades do pai e da mãe, e aí as decisões são tomadas para os adultos. E uma criança não tem como se defender da mesma forma.